curto mais aqueles personagens que agem pela sombra, faz o que tem que ser feito, sem frescura, e tá nem aí se aquilo que ele faz é certo ou errado. Se você é que nem eu, que curte esse estilo de personagem, então se liga só nessa obra. E já vai deixando o like e também se inscreva no canal para não perder mais recomendações como essa. E bora! Opa, eu sou o Siledari. Essa história acabou não sendo bem o que eu esperava, e com isso me fez me surpreender bastante. E acabou sendo muito melhor. E esse protagonista, meus amigos, rapaz, ele é demais. Como que eu adoro ele. E esse vídeo eu vou falar mais focado no mangá em vez da light novel. Apesar que depois de ler o mangá eu procurei a novel e dei uma rápida lida. E na minha opinião achei o mangá bem fiel à novel. Ambos os dois estão bem parecidos. Como que eu falei, eu dei uma rápida lida e com isso eu posso ter deixado de escapar alguma coisa importante que tem na novel, mas não tem no mangá. Então se você leu a novel, deixa aí nos comentários se tem algo importante que eu não falei. Voltando, a novel eu achei ela bem mais, vamos dizer, explicativa. No começo você vê bem mesmo isso. Te passa uma visão melhor de mundo, das habilidades mágicas e também das lutas de espadas e de outras coisas. Explica muito bem mesmo isso. Já no mangá dispersa isso e foca mais na comédia, que pra mim já ganhou um ponto. Só que em compensação, as coisas que o mangá dispensou, eles compensaram na arte, nos desenhos, nos traços. Aproveitou bem mesmo isso. E claro, ambos os dois têm sua comédia, sua piadinha própria. No mangá eu achei bem melhor, eu me poquei de rir do começo ao fim. Principalmente desse maravilhoso protagonista. Ele é muito overpower. Antes de falar, eu vou parabenizar esse autor que conseguiu equilibrar os momentos sérios com os momentos de comédia. Conseguiu muito bem inserir os dois. E apesar de ter bastante comédia, que é um dos fatores que eu gostei muito dessa obra, os momentos sérios, que são as mitadas, as aparições, apesar que não tem lutas iradas e são muito rápidas essas lutas, você mesmo assim, sempre que ele aparece com o poder todo, você fica encantado, fascinado com ele. E na hora que você tá todo empolgado com a aparição dele, já corta pros pensamentos dele, que são muito engraçados. É muito bom isso, ele pensando toda hora que ele conseguiu concretizar os planos dele, que a aparição dele foi fantástica, todo mundo ficou espantado e tal, essas coisas bem engraçadas. Todo empolgadão com isso. E isso tudo é por causa da paixão dele que ele tem. Quem leu sabe o que é isso. E isso que me surpreendeu, como eu falei. Porque antes de ler, eu pensava que a obra seria mais numa pegada estilo eti, com o protagonista todo overpower que monta um harém de garoto que adora ele. Ele tem um harém, mas não tem nada de eti. Foi montado muito sem querer. Até ele fica espantado com isso. E por sinal, essa obra é um isekai. Quem leu e curtiu, ou você não conhecia, mas até no momento desse vídeo ficou interessado na obra, se liga só porque foi anunciado um anime para essa obra. Mas até no momento não tem uma data, pelo menos eu não li nada sobre quando será lançado, mas tá aí o anúncio de uma adaptação em anime. Eu vou falar mais sobre a história dela, do que se trata, que é bem interessante. A história é sobre um protagonista, que vou chamar ele de Cid, por causa que não fala o nome dele antes de ser reencarnado, só no momento que ele encarnou. Então, quando criança, ele era fascinado por aquelas pessoas que trabalhavam nas sombras, exercia e atuava seus poderes escondidos como uma eminência das sombras. Tá aí aquela coisa que eu falei lá atrás sobre a paixão dele. Então, isso não era só mais como uma paixão, virou o sonho dele. Todo dia trabalhou duro para virar um verdadeiro eminência das sombras. Agora tá aí o motivo de eu adorar bem mais o mangá do que a novel, porque, como eu falei, aproveitei bem a arte para poder inserir a comédia. Então, saca só isso, ele ficou todo maromba. Ainda por cima ele tem a cara de pau de falar que ele trabalhava escondido sem ninguém saber. Como que ninguém ia saber? Olha o estado dele. Só que mesmo treinando todo dia, ainda existia limites que ele não conseguia ultrapassar. Como esse limite, ser atingido por um míssil na cabeça e não conseguir sobreviver. Esse era o maior limite dele, que ele tentava todo dia ultrapassar e não conseguia. Meu Deus. Então ele acabou indo procurar um meio para poder sobreviver a isso. E ele acabou descobrindo que era magia. Então ele foi em busca disso. Você tem noção, ele era tão obcecado por isso que ele ficou horas e horas batendo a cabeça na árvore para poder atingir a onisciência. E fora outras coisas muito insanas, você pode até perceber que ele até ficou crucificado. Então teve um dia que ele viu uma luz estranha, pensando que era magia, então ele foi correndo atrás dessa luz. Era magia? Nada disso, era o famoso caminhão que todos conhecem, que era o caminhão do Isekai, que acabou atropelando
atropelando ele. Simples, né? Ele acabou tendo uma vidinha nada normal que ele teve. Essa parte na novel tem algo a mais. Vamos dizer, uma parte bem grandinha no meu caso, que foi a reflexão dele, antes dele acordar como um bebê nesse novo mundo. Então ele acabou tendo uma reflexão sobre magias e ficou falando várias coisas, como aonde ele veio parar, esse novo mundo. E ele ainda bebê acabou vendo pequenos flashes de luz que ele deduziu que seria magia. E também tem até uma parte nojenta para alguns e engraçado para outros. E agora que eu falo, se você gosta de obras com bastante explicações, bem detalhadas, que algumas pessoas acabam gostando porque faz você sentir como se tivesse inserido na obra, então esse começo já vai valer a pena você ir pra novel. Porque o autor passa para você uma explicação bem detalhada sobre magia, como é a magia nesse mundo e as artes marciais que tem nele. Ficou muito bem detalhado ao ponto que eu senti até cansaço ao ler isso, porque eu sou tipo uma pessoa que despreza explicações. Por isso que eu acabei não gostando muito. E no mangá, ele corta isso e parte para o treinamento dele de espada com a irmã dele, que, meu Deus, pobre coitada, ele sofre na mão dela, porque ela é muito louca. Ela enche o saco dele, enforca ele, bate nele, até ameaça ele com um garfo, mas isso é amor. Ele tá um pouco se lixando para ela. Só quer exercer o plano dele de ser uma eminência nas sombras. E ela também te obriga a fazer coisas que ele não quer. Mas o ponto principal disso tudo é ele e o plano dele que ele tenta fazer nas sombras. Com isso, ele tenta atuar o máximo possível como um figurante na sociedade, que é o modo mob full dele, que ele fala que é muito engraçado. Principalmente essas caras que ele faz de figurante. Até a irmã dele solta uma frase, ele é tão normal que seria como aqueles figurantes que passa na tela e todo mundo esquece dele depois. E você vai rir demais com isso. E junto com isso, também tem outras coisas inusitadas que ele solta ao longo da história. Que pra mim, ele é um dos melhores protagonistas de mangás que eu já li. Na moral, ele é uma pérola nos mangás. E também tem aqueles famosos cards, aquelas coisas que às vezes é colocada no mangá, que fica no canto. Como esse é avisando que ele é o protagonista nas horas que ele solta umas caras malignas ou pensamentos malignos. E aqui a melhor de toda foi na hora que ele saiu à noite para poder praticar as habilidades dele, ou melhor, poder caçar bandidos. Então ele fica com essa cara toda de psicopata, matando todos os bandidos que ele vê na frente na hora da caçada, que na moral, ainda por cima ele solta algumas piadinhas, ficando melhor ainda. E nessas horas você vê que ele não tem nenhuma misericórdia. E isso tudo é quando ele é criança. Como eu falei, o melhor de tudo é que ele age como figurante na frente de todo mundo. E quando ele muda para o modo que eu vou falar, o modo sombrio, que ele também é até chamado de Shadow, muda totalmente o clima. Ele até prepara um quartozinho só para esses momentos. Tu toma até um vinho, começa a soltar frases que ele fala que é muito maneira, soltar frases maneiras no timing certo. E tem momentos que você pode comparar claramente algumas dessas cenas com a cena de Overlord, naquela parte que o Aizen e todo subordinado deles pensa que o Aizen é uma pessoa mega inteligente, tem planos, pensa mais além do que todo mundo e tal, mas não é nada disso. Então, também acontece isso com ele. As subordinadas dele pensam que ele é mega inteligente, pensa um monte de plano doido, mas não pensa nada nenhuma. São tudo ideias da cabeça delas. Essa obra tinha tudo pra ser uma obra mega séria, mas de séria não tem nada. Porque como você vai levar isso a sério, principalmente nessa cena da escola, que depois, mais pra frente, ele vai pra uma escola, ali mesmo que começa as verdadeiras comédias. Tem uma parte que a escola foi atacada por terroristas, e ele solta uma frase muito doida, que o sonho dele era poder a escola ser atacada por terroristas, pra poder ele fazer o plano dele, que é ser o primeiro a ser morto pelos terroristas. Ele acaba até pulando na frente dela e foi atingido pelas espadas, voando vários sangue. E nessa hora você vê o nível até onde que ele chega pra poder ser um verdadeiro figurante, por causa meio que ele consegue forjar a morte dele, parando o coração dele por alguns segundos e voltando à vida. Cara, depois disso tudo eu tinha que falar um pouquinho do harém dele. Primeira subordinada dele que arruma é essa elfa. Ele salvou ela daqueles bandidos que ele foi caçar. Ela meio que era uma possuída, que era um tipo de doença. Cura ela então, para ela poder seguir ele, inventa uma história do Lorde Demônios e tal. Então ela aceita virar subordinada dele e monta aquele grupinho dele das Eminências das Sombras, que é o Shadow Garden. E o melhor disso tudo, que essa história que ele pensa que é mentira, ela
tudo verdade, mas ele não sabe disso. Então ele pensa que ela e todos os integrantes do grupo dele tá fazendo uma bela de uma atuação sobre essa história, mas é tudo pura verdade. E do nada ela começa a arrumar um monte de seguidores. Engraçado que não rola romance entre eles, e eu pensava que seria puro eti. Elas na verdade tratam ele como um deus, vamos dizer assim, um ser soberano, um ser supremo. Acaba rolando nada. Tem algumas que sentem paixão por eles, mas é mais respeito. Que nem ela aqui, que meio que sente uma paixão por ele, então tenta se arrumar toda pra ser a mais bonita, pra chamar a atenção dele. E é engraçado que ela reveste o corpo inteiro de magia só pra moldar um corpo perfeito. E no meio disso tudo acaba rolando uma baita de uma referência, porque ela virou uma escritora famosa. Devido que o protagonista, quando encontrou ela, contou várias histórias antigas do mundo dele. E acabou gerando essa paixão, e ela escreve várias histórias, faz muitas referências, como Homem-Aranha. E ele não gostou disso e falou: cadê os direitos autorais? Por causa que ela começou a lucrar em cima dele. Não é só ela, a outra também começa a lucrar em cima deles devido aos doces que existiam no outro mundo. Então pode dizer que esse grupinho dele virou um grupo de empreendedores em cima do conhecimento dele. E ele fica muito puto com isso, porque ele não lucra nenhum centavo. E pra mim, desse grupinho dele, o meu favorito é essa demi-humana, que quase ela não aparece. Mas se não me engano, ela é a mais forte dentre todas. E ela age como um cachorro selvagem. Mesmo eu falando que acaba não rolando romance, que você vê claramente que elas duas sentem paixão por ele. Mesmo na escola, sempre tentando agir como figurante, tirando notas baixas de propósito e comemorando com isso. E fica com essa cara de blesado. Ele acabou chamando a atenção dessas duas que são princesas. E foi muito engraçado, por causa que ele acabou perdendo uma posse e tendo que confessar para ela. Então ele elaborou um maior esquema de todos, só para poder agir como um verdadeiro fracassado e confessar pra ela. Ele analisou detalhadamente a postura, o jeito de falar, os gestos, tudo pra poder ser rejeitado, mas acabou fracassando nisso. Então meio que ele virou namorado dela por alguns dias, porque tinha algo por trás. E ela tratava ele que nem um cachorrinho, jogando vários dinheiro para ele pegar e ele ir atrás. Foi muito engraçado, porque ela não parava de tacar dinheiro. E ela até apelidou ele de Totó. E no caso dela, que foi até a garota que ele pula na frente dela, achou ele um homem valente, acabou gerando uma paixãozinha, e ela também humilhou ele no campeonato, que foi muito doido isso. Saiu mó sangue pra todo qualquer lado dele. E você meio que ficou um pouco decepcionada, porque queria mais uma coisa séria, lutas com grande destaque, por causa que as lutas são bem rápidas, devido que ele não luta e sim humilha seus oponentes. Mas aparições dele sempre rouba destaque, você fica encantado, fascinado, por causa que devido ao visual dele, eu acho muito irado, emanando daquela aura sombria, com poder que oprime todo mundo. Você vê o nível mesmo de poder quando foi resgatar essa princesa, que caramba, ele até solta uma frase muito doida, e ele lança esse poder com o nome de Atômico. Caramba, velho, que coisa irada foi isso. Eu recomendo muito, mas muito mesmo, você ler esse mangá. Acredite em mim, você não vai se arrepender, porque o cara é casca grossa. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se gostou, então não esquece do like e também dá uma passadinha lá no canal pra ver outras recomendações que eu falei, tanto de anime quanto de mangás. Novamente, muito obrigado e até a próxima.